Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar o nosso curso de processo civil baseado em questões, apresentando para vocês conceitos através da resolução de questões da FGV e tentando nivelar tanto aqueles que já conhecem um pouco do processo civil, com aqueles que já são graduados em direito e vão participar desse concurso, revisando esses conceitos por meio de questões que já caíram em provas anteriores, tá certo? Lembrando que as aulas nesse formato, né, vão abordar os conceitos de forma sistemática, que é como a FGV tem exigido nas provas, conforme nós percebemos. Mas isso não exclui a necessidade de vocês lerem a nossa apostila, que ela sim está bem direcionada e tem um complemento importante para vocês compreenderem o que está posto nessas aulas, certo? Então, vocês precisaram ler também a nossa apostila para compreenderem bem os assuntos, né, que nós vamos tratar nessas aulas online e poderem, no dia da prova, né, acertarem a questão, certo? Que todos aqui precisam acertar a questão, professor. Eu quero acertar a questão, eu não quero ser um jurista, eu não quero ser um advogado, eu quero ser um servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, leiam a nossa apostila, assistam nossas aulas, depois vão para a nossa apostila e leiam o assunto da apostila que tratou dessa aula. E lá na apostila já tem os artigos que vocês precisam ler, para que vocês não precisem ler todo o CPC, certo? Então, vocês, se puderem, leiam todo o CPC, o Código de Processo Civil. Mas, se não puderem, leiam a nossa apostila, e quando eu citar na apostila artigos específicos, aí vocês vão lá e leem, que aí vocês vão memorizar a redação. Mas as questões da FGV, nem para técnico, por exemplo, estão sendo só questões memorizativas. Preciso ter um conhecimento sistemático do processo, mesmo sendo uma prova que só exige noções, esse conhecimento sistemático vai ser exigido de vocês conforme foi exigido em outros concursos para o cargo de técnico judiciário. Bom? Então, sem maiores delongas, meus amigos, vamos iniciar a nossa exposição e resolução de exercícios hoje, tá certo? Vamos lá. Compartilhar com vocês a tela. Pronto, vamos lá. Meus amigos, nessa primeira questão aí, ó, como vocês estão vendo, certo? O tema que está sendo trazido é a citação, certo? Professor, o que é citação? Ao longo das aulas anteriores, já comecei a apresentar para vocês como é que o processo ocorre, né? O processo é um instrumento para a resolução de conflitos por meio de um terceiro imparcial. Então, nós dizemos que é um instrumento heterocompositivo de resolução de conflitos. Primeira coisa que vocês precisam fixar. É uma forma que a civilização encontrou para resolver os conflitos sem ser através da força, né? E sim de forma civilizada. Pois bem, o processo judicial, em si nesse instrumento, ele compreende um conjunto de atos, né? Um conjunto de procedimentos que são realizados até que se chegue à solução final do processo, através de uma decisão judicial, que pode ser uma sentença ou um acordo. Uma sentença é um ato proferido por um juiz de primeiro grau, primeira instância. Um acórdão são os atos proferidos por tribunais de segunda instância ou tribunais superiores, certo? Já vamos fixando aí os tipos de atos que os juízes podem emitir e os tribunais podem emitir. Além desses, é possível atos chamados de decisões interlocutórias, que esses podem ser emitidos tanto por juízes de primeiro grau, como por relatores nos tribunais, que é para resolver questões incidentais ao longo da tramitação do processo. E o processo inicia através da petição inicial, nós já vimos isso, onde o juiz avalia a petição inicial, verifica se ela tem os requisitos essenciais, e verificando que ela tem esses requisitos, ele manda citar o réu, que é a outra parte. O autor ingressa com a petição inicial, já que o juiz é inerte, né? Vamos lembrar aí do princípio da inércia de jurisdição. O judiciário só se movimenta quando é provocado, certo?
Então, uma parte, entendendo que tem um direito lesado ou ameaçado, procura o Poder Judiciário através de uma petição inicial. O juiz verifica os requisitos da petição inicial e, ela estando ok, o juiz manda citar o réu. Citar, meus amigos, é chamar o réu para o processo, para que ele tome conhecimento do processo e ele possa apresentar a sua defesa. E a principal peça jurídica de defesa, tem um nome no direito processual. A principal peça de defesa, não é só ela que existe, mas ela é a principal forma de defesa no procedimento ordinário, certo? Chama-se contestação, certo? Então, num processo de conhecimento, o autor apresenta a petição inicial, o juiz verifica que a petição está ok, atende os requisitos legais, e manda citar o réu para que ele apresente defesa, apresente, portanto, contestação. Essa é a regra. Nessa defesa, o réu deve trazer todas as suas teses de defesa, deve trazer todos os documentos que, por exemplo, afastam as alegações do autor, deve pedir, nessa peça de contestação, as provas que pretende produzir quando for apresentar, quando for para a fase instrutória do processo. E, enfim, essa é a primeira oportunidade grande de defesa do réu, certo? Chama-se contestação. Mas a contestação não é a única forma de defesa do réu. Existem processos ou fases processuais em que não cabe mais o réu apresentar contestação. Isso acontece no processo quando ele já está na fase de execução. O processo ele pode ser de conhecimento ou um processo de execução, ou pode ter uma fase de execução. O que acontece? O que é fase de execução, professor? No processo de conhecimento, para vocês compreenderem, o juiz verifica a petição inicial, cita o réu para apresentar a defesa, ele contesta, aí o juiz tenta fazer uma conciliação entre as partes, não sendo possível, o juiz determina uma audiência de instrução e julgamento, uma audiência de instrução para que as pessoas tragam as suas alegações, né, e produzam suas provas, confirmando as suas alegações, e depois da instrução, o juiz pode determinar a apresentação de alegações finais, e, apresentadas as alegações finais do autor e do réu, o juiz vai sentenciar, depois de conhecer todo o processo e quem tem o direito. É quando o juiz percebe e tem segurança de quem tem o direito, ele diz o direito. Ele usa a jurisdição. Ele resolve o conflito dizendo quem tem o direito. E esse ato do juiz chama-se sentença, certo? Se ele for um juiz de primeiro grau. Beleza, então, quando o juiz sentencia, ele olha, o direito é de A, o direito é do autor, por exemplo. Mas quando ele diz, não quer dizer que já está sendo entregue ao autor a prestação material que o autor queria, ou seja, o que o autor queria receber, o valor, o dinheiro que o autor queria receber, o serviço que ele queria receber, a obrigação que ele queria que fosse cumprida. Não, não está acontecendo isso ainda. Para que isso aconteça, é preciso que o perdedor entregue voluntariamente ao autor, ao vencedor. O que muitas vezes não acontece. E aí é preciso iniciar uma fase de execução. Aí o autor e o réu passam a se chamar exequente e executado. Se o executado entregar o bem jurídico, pagar o seu débito, entregar a coisa litigiosa, cumprir a obrigação, o processo ali vai se encerrar, né? O direito que foi reconhecido foi entregue, foi executado. Mas se ele não entregar, na fase de execução, o juiz vai poder usar meios coercitivos para fazer valer a sua decisão judicial, certo? Busca apreensão, bloqueio nas contas da pessoa, do CPF da pessoa nos bancos, penhora dos imóveis da pessoa, dos veículos, dos valores que ele tiver, de bens que ele tiver de valor, que possam ser vendidos para satisfazer o crédito do autor. Então, é a partir daí que nós vamos executar para tentar entregar ao autor o direito que foi reconhecido como sendo dele. E nessa fase de execução, não há mais possibilidade de contestação. Há uma possibilidade de defesa ainda chamada de impugnação, que é mais restrita. As matérias que podem ser trazidas são mais restritas. As teses são mais restritas, porque na fase de execução, o autor ele já tem um documento, seja uma sentença judicial ou seja um documento extrajudicial,
que tem presunção de validade, tem liquidez, tem presunção de certeza, desculpe, tem liquidez e já pode ser executada, tem executoriedade. Então, as defesas do autor não podem, em tese, mais discutir se aquele direito existe ou não, certo? Porque aquele já foi declarado em um documento, né? Que pode ser uma certidão de dívida ativa, se for uma execução fiscal, que pode ser uma sentença judicial dizendo que o autor tem aquele direito, uma sentença judicial transitada em julgado. Então, são vários os títulos judiciais, os títulos executivos, certo? Nós vamos entrar agora, nesse momento, a fundo neles. Mas o fato é que, na fase de execução, a defesa não é contestação. A defesa se chama impugnação, a principal peça de defesa. Ou também pode acontecer no caso de embargos à execução, que também nós não vamos detalhar agora, certo? O importante é vocês saberem que contestação é a principal forma de defesa que o réu tem direito de apresentar após citado. O prazo para contestar é de 15 dias. Lembrem disso também. É o prazo para apresentar contestação. Após citado, o réu tem 15 dias para apresentar contestação. Então, essa alternativa A, ela tem um erro, porque ela diz que a citação é o ato pelo qual o réu, aí ela bota, e o executado são convocados para oferecer contestação. O executado não oferece contestação mais, certo? A contestação é uma ferramenta de defesa que o réu tem no processo de conhecimento. Mas na fase do processo de execução, a peça utilizada pelo executado, que tem uma limitação muito maior de argumentação a ser trazida, essa peça é chamada de impugnação, e não de contestação. Beleza? Então, a letra A está errada por isso. Na letra B, o examinador diz o seguinte: o comparecimento espontâneo do demandado não supre a sua falta, ou seja, não supre a falta da citação, devendo o ato ser ratificado por oficial de justiça. Isso está errado, doutores. Certo? Por quê? Porque se o juiz recebeu a petição inicial atende os requisitos, o juiz determina a citação do réu, mas o oficial de justiça ainda não encontrou, o AR ainda não voltou, né? A citação pode ser feita através de uma carta com AR. O AR ainda não voltou, só que o réu vem passando pela vara e entra na vara e pergunta: senhor diretor de secretaria, tem um processo aí contra a minha pessoa? Aí o diretor diz: rapaz, tem, vem aqui tomar ciência. E aí o réu vai lá, toma ciência do processo, e aí, naquele momento, ele é considerado citado. E essa citação é válida. Portanto, a partir dali, ele vai ter o prazo para apresentar a contestação. Então, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação, certo? A citação formalizada via R ou via oficial de justiça. Nesse caso, vai caber apenas ao atendente da vara, do foro, dizer nos autos que o réu compareceu presencialmente e tomou ciência da petição inicial e foi citado pessoalmente, por comparecimento espontâneo. Bom, isso pode acontecer? Pode. Às vezes o réu, em cidades menores, né? Em cidades menores, em processos que todo mundo se conhece, às vezes acontece de o réu ficar sabendo que o desafeto dele entrou com um processo contra ele na justiça, e ele mesmo já procurar o juiz para tentar resolver. Isso pode ser, isso é possível. Pode acontecer, certo? E ele comparecendo espontaneamente, tomando ciência do processo, ele é considerado citado. E esse comparecimento espontâneo, portanto, supre a falta da citação pelos meios que nós temos para promovê-la, que é citação através de correio, citação através de oficial de justiça ou citação por edital. Essas são as três principais formas de citação, certo? Citação por correio, com carta com aviso de recebimento, citação por oficial de justiça, e aí depois eu vou detalhar melhor isso, e citação por edital. São as três principais formas de chamar o réu a um processo. Hoje nós vamos detalhar mais. Então, essa alternativa B aqui está errada, em virtude dessa informação de que o comparecimento espontâneo não supre a citação. Supre sim, certo? A questão C diz o seguinte, ó: o ato citatório, válido, só induzirá litispendência caso seja ordenado pelo juiz competente. Na verdade, meus amigos, aqui nós temos umas palavras novas, né? Litispendência. Eu não sei o que é litispendência, professor.
Então, já vou apresentar para vocês um novo conceito nessa questão. O processo civil iniciou. Arley inicia um processo contra André no foro eleitoral, no foro da capital de Natal. Aí o juiz vai e determina a citação de André. Só que, quando o juiz determina a citação, esse juiz ele era incompetente para resolver aquele caso, mas ele não percebeu logo de início. Eu entrei com a petição inicial, ele não percebeu que ele era incompetente para resolver aquele problema e determinou a citação de André. Quando a citação é realizada, André toma ciência do processo e é chamado a se defender. A partir daquele momento se criou a relação processual. Autor, réu e poder judiciário, magistrado. E mesmo que o juiz que determinou a citação não seja o juiz competente para julgar aquela causa, caso Arley tenha ingressado com outro processo igualzinho, em outra vara, em outro juízo, aquele segundo processo vai ter que ser extinto, pois já existe uma litis pendente, uma lide pendente. A lide é a primeira, que o juiz já determinou a citação. Certo? Então, quando eu consigo citar alguém validamente, mesmo que seja um juiz incompetente, a citação ela vai induzir qualquer outro processo que, porventura, venha a ser ingressado, tratando das mesmas partes, das mesmas pessoas, certo? Vai induzir litispendência. E, portanto, o segundo processo vai ser o juiz do segundo processo vai determinar a extinção do segundo processo sem resolução do mérito. Porque já há uma lide pendente, já há uma litispendência. Uma lide é um conflito, meus amigos. Uma lide é um conflito entre as partes, um conflito judicial. Quando você está discutindo com alguém, está brigando com alguém, você está numa lide com aquela pessoa. Se essa lide é protocolada em juízo, chama-se uma lide processual, uma lide judicial. Certo? Lide significa conflito. E sim, a citação válida, mesmo se determinada por um juiz incompetente, induz litispendência, ou seja, qualquer outra ação que eu vá intentar contra André, tratando dos mesmos fatos, envolvendo as mesmas pessoas, vai ser extinta em virtude de já existir essa primeira tramitando, devidamente formada, devidamente a relação configurada pelo autor, réu e o Poder Judiciário, a partir de agora, dando os devidos trâmites legais para que o processo se encerre. Então, essa alternativa também está errada. Certo, meus amigos? Aí nós temos aqui a letra D, que diz o seguinte, ó. Transitada em julgado a sentença de improcedência antes da citação do réu, este deverá ser comunicado do seu teor. Essa é a resposta correta. Como é, professor? Não entendi nada. Então, vamos explicar. Explicando, vocês vão entender, certo? Veja bem, eu disse a vocês que sempre que o autor entra com a ação, com a petição inicial, o juiz, verificando que ela atende os requisitos, vai determinar a citação do réu para que ele apresente defesa. Mas há situações em que o juiz recebe a petição inicial e, ao lê-la, já percebe algumas circunstâncias previstas no CPC que permitem ele julgar aquele processo improcedente, sem nem precisar chamar o réu para o processo. Que situações são essas, professor? Essas situações estão previstas no CPC, no artigo 332, certo? Que eu coloquei aqui embaixo, para depois vocês lerem ele, certo? Diz o artigo 332 que nas causas que dispensarem fase instrutória, ou seja, que não seja necessária a produção de provas, o juiz, independentemente da citação do réu, ou seja, mesmo sem chamar o réu para o processo, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Aí o juiz percebe, por exemplo, que a petição do autor, o que o autor quer do juízo, ele vai contra uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, ou seja, a tese que ele quer trazer, o problema que ele quer que o juiz resolva, o conflito que ele tem em face ao réu, não está de acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o Supremo e o STJ. E aí, o juiz já pode liminarmente, o que é que significa liminarmente, professor?
significa logo no início do processo, mirando garantir a utilidade do processo, a duração razoável do processo, o juiz pode liminarmente decidir pela improcedência do pedido do autor, já que aquele pedido não tem chance de prosperar, já que a tese que ele está trazendo é uma tese já contrária às decisões dos tribunais superiores Supremo e STJ, né? Decisões essas que, inclusive, já estão até simuladas. Então, não tem para que o juiz dar andamento a um processo, chamar o réu para se defender, precisar produzir provas, e veja que isso acontece nos casos em que não seja necessária a produção de prova, porque aqui fala, ó, nas causas que dispensem fase instrutória. Fase instrutória é aquela fase do procedimento, após a citação do réu e a tentativa de conciliação, em que se vai produzir provas através de testemunhas, perícias, ouvida de pessoas, né, de testemunhas, de declarantes, que vão ser produzidas em juízo. Se o processo não precisa disso, há processos que não precisam desse tipo de produção, de fase instrutória, já está tudo documentado previamente, como anexo da petição inicial, mas a tese está contrária à dos tribunais superiores, seja no enunciado de súmula, seja em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, o juiz já pode, liminarmente, quer dizer, logo no início, para evitar toda essa demora, julgar o processo improcedente. Certo? Isso é permitido pelo artigo 332. E se essa decisão transitar em julgado, antes do réu saber, esse réu vai ter, depois dessa decisão transitar em julgado, ele vai ter que ser notificado que isso aconteceu, para ele poder, caso esse processo venha a ser colocado de novo em algum outro juízo, o réu já tem uma decisão transitada em julgado e só faça apresentar ao outro juiz que vai receber essa demanda, para que o juiz extinga o segundo processo, já que vai ter trânsito em julgado, ou seja, uma decisão favorável ao réu. Então, essa alternativa D é a resposta correta, tá certo? Eu peço que vocês leiam aí o artigo 332 do CPC. Ela diz justamente ela traduz justamente essa situação que eu esclareci para vocês aqui. Transitada em julgado, a sentença de improcedência antes da citação do réu, este deverá ser comunicado do seu teor, justamente para ter uma decisão favorável a ele, né? Porque uma decisão de improcedência de um pedido do autor dada liminarmente e transitou em julgado, é uma decisão favorável ao réu. E ele vai guardar aquilo ali com ele, porque caso o autor queira inventar de novo, de tentar entrar com essa ação em outro juízo, o réu, quando for citado, e o juiz lá não saiba, o réu, quando for citado, basta apresentar essa decisão transitada em julgado para o juiz, o segundo juiz, que o juiz, eita, isso aqui já foi resolvido. Então, vou julgar extinto o processo. E aí, aquela tramitação nem acontece. O processo já encerra. Beleza? Percebam que numa questão só, a gente está tratando de vários conceitos, tá certo? E para fortalecer esses conceitos, para aprender esse conceito assimilar, vocês vão ter que depois ler o nosso manualzinho. E sempre ler, na nossa apostila, né, os artigos que eu cito lá, quando estou ensinando os conceitos de forma doutrinária. Certo, meus amigos? Por último, né, nessa questão, nós temos a letra E, que diz o seguinte: o novo Código de Processo Civil aboliu a modalidade citatória por hora certa. Essa afirmação aqui é errada, tá certo? Ela não aboliu, o novo CPC não aboliu a modalidade citatória por hora certa. A citação continua podendo ser realizada como era antes. Ela pode ser realizada, e a regra é que ela seja realizada através de uma carta, ou seja, o juiz recebe a petição inicial, o autor vai indicar quem é o réu. O réu é Arley. O nome dele é esse, filho de fulano, de cicrano, CPF número tal, residente na rua número tal. Aí o juiz vai pegar esses dados que o autor trouxe e vai mandar expedir uma carta de citação com aviso de recebimento. Aí chega uma carta lá na casa de Arley pelos Correios e o Correio tem que recolher a assinatura de quem recebeu a carta. Quando o Correio recebe essa assinatura, devolve o AR para o Poder Judiciário e esse AR é juntado no processo.
Aí, a partir dessa juntada do R no processo, a Harley vai ter 15 dias para se defender. Essa é a primeira forma de citação. Já estou apresentando um novo conceito para vocês. E é a regra. A segunda forma de citação é através de oficial de justiça. O oficial de justiça, em alguns casos, é necessário para promover a citação do réu. E aí, como é que é essa citação para o oficial de justiça? O oficial de justiça pede um mandado, vai na casa da pessoa, no endereço da pessoa indicado pelo autor, entrega a ela um mandado e ela assina dizendo que recebeu o mandado. Quando o oficial de justiça volta e junta esse mandado no processo, que hoje é tudo eletrônico, começa a contar o prazo para aquela pessoa que foi citada apresentar a defesa, a contestação. Chama-se citação por mandado, citação por mandado, citação pessoal ou citação por oficial de justiça. Agora, imaginemos a situação em que o oficial vai na casa dessa pessoa, chama e ninguém atende. Ele vai uma vez. Aí ele vai depois, outra vez, em outro dia, aleatoriamente, em outro horário, para entregar esse mandado, a pessoa também não está lá. Aí o oficial começa a achar que ela está se escondendo. Aí o que é que ele faz? A lei autoriza ele a notificar quem estiver na casa, se houver alguém, ou então notificar um vizinho, dizer, olha, já vim aqui 2 vezes, uma vez de manhã, no dia X, uma vez de tarde, no dia Y, e o cara não está aqui nunca, eu acho que ele está se escondendo. Você que é vizinho dele aí, ó, avisa ele que eu vou vir agora tal dia, de tal hora, para ele ser citado. E se ele não estiver aqui para receber o mandado, ele vai ser dado por citado por hora certa. Aí ele avisa ao vizinho, né, aonde a pessoa mora ali, algum conhecido da pessoa. Se ele for lá nesse dia que ele marcou e a pessoa não estiver presente, o oficial vai dizer, olha, eu vim uma vez no dia tal hora o cara não estava, vim a segunda vez de tarde, no dia tal ele não estava, vim a terceira, avisei ao vizinho que havia citá-lo por hora certa, porque eu achei que ele estava se escondendo no dia XY, fui lá e ele não estava, então ele está considerado citado por hora certa. Aí o oficial vai e junta esse mandado no processo. E agora, meu amigo, esse réu vai ter que correr atrás do processo, senão ele vai sofrer os efeitos da revelia. Que um dos efeitos é que o processo tramite sem que ele apresente as suas razões, já que ele foi citado. Certo? Então, essa modalidade citatória continua válida. Bom, ela não foi extinta. Certo? Continua sendo possível a citação. Então, a resposta da nossa questão, nesse caso aqui, é a letra D de dado. Tá bom? Veja que em uma questão só, meus amigos, vejam que em uma questão só, nós debatemos aí vários conceitos. E para vocês concretizarem esses conceitos, vai ser muito importante que vocês leiam a nossa apostila. Bom? Eu estou olhando aqui o tempo, eu gosto de deixar o vídeo no máximo com 30 minutos, né? Mas eu vou ultrapassar um pouquinho o tempo nesse para a gente debater essa segunda questão. Bom? O importante é tentar fazer pelo menos 2 questões a cada encontro, trazendo esses conceitos. Então, eu vou compartilhar aqui a segunda questão. Essa é um pouco mais rápida. Certo? Vamos lá. Meus amigos, a segunda questão, ela trata de uma possibilidade prevista no Código de Processo Civil de fixação de competência. Qual é o foro competente, Arlen? Como é que se fixa a competência? Nós não vamos poder entrar em todos os detalhes do estudo da competência numa aula de exercício. Mas, se vocês lerem a nossa apostila, lá tem explicação de todos os assuntos que envolvem competência. Mas essa questão especificamente, e vocês vão ver que competência é uma coisa que cai muito nos concursos públicos da FGV, ela quer que o examinado saiba que quando se tratar de uma ação que envolva direito real sobre imóvel, o juiz competente é o juiz onde o imóvel está localizado. E essa competência, ela é absoluta, certo? Nós temos dois tipos de competência, competência relativa e competência absoluta. Quando se trata de competência relativa, o juiz, mesmo que não fosse o melhor, né, o primeiro competente, caso o réu não alegue que aquele juiz é incompetente, na primeira chance que ele tem de se defender, portanto, na contestação, aquele juiz passa a ser competente.
São situações de competência relativa. E o processo vai continuar seguindo a sua tramitação naquele juízo, que no primeiro momento era incompetente, mas era incompetência relativa, e o réu, após citado, não alegou essa competência, essa incompetência relativa. Mas se for uma situação de competência absoluta, o juiz não pode processar e julgar o feito, certo? E um dos motivos que geram a incompetência absoluta é a competência em virtude de ações quanto a bens imóveis, direitos reais sobre bens imóveis. E é isso que essa questão está trazendo. E aí, professor, o que é que o juiz faz, professor, nesse caso, quando ele é absolutamente incompetente? Né? Quando o juiz é absolutamente incompetente, ele deve reconhecer de ofício, ou seja, por si só, que ele é incompetente. E não deve processar esse feito. Ele deve reconhecer essa incompetência e encaminhar esse processo para o juiz competente. Certo? Se for uma situação de incompetência absoluta. Se for uma situação de incompetência relativa, o juiz tem que citar o réu, e caso o réu alegue que ele é incompetente, aí sim ele vai reconhecer a sua incompetência. Se o réu não alegar, o juiz não pode, para se livrar do processo, de ofício, declarar-se competente. Certo? O juiz vai ter que dar andamento, dar impulso oficial ao processo. Eu falei com vocês de impulso oficial numa questão anterior, de uma das aulas anteriores, né? O processo, ele inicia por iniciativa da parte, ele tem início, né? Ele começa a partir da iniciativa da parte, em virtude do princípio da inércia, mas depois que ele começa, o Poder Judiciário tem que dar o devido andamento por impulso oficial, ou seja, por ordens que são dadas de ofício, através de despachos, seguindo todo o iter, todo o procedimento previsto na lei, que aí nós teremos um devido processo legal, que é outro princípio do processo civil. Então, quando se tratar de matéria de incompetência absoluta e a competência em virtude de ações que envolvam imóveis, é sempre o local onde a coisa está, onde a coisa existe, né, onde a coisa está instalada, onde o imóvel está localizado. Essa é uma questão de matéria de ordem pública, é uma competência absoluta, e nesse caso o juiz precisa declarar-se incompetente por ser uma matéria de competência absoluta. Então, nessa questãozinha aqui, 2 dessa nossa aula, a questão diz: Helena, domiciliada em Fortaleza, recebeu informação de que o imóvel de sua propriedade, situado em Sobral, ou seja, em outra cidade, havia sido invadido pelo ex-namorado Menelau. Ou seja, Menelau invadiu lá o imóvel de Helena. Apurada a veracidade da notícia, ou seja, a Helena verificou com Zilvio que era verdade, que Menelau tinha invadido o imóvel dela, a Helena propôs uma ação de reintegração de posse em face do invasor. Ela ingressou em juízo para dizer: seu juiz, esse imóvel é meu. E Menelau está lá, por favor, determine a reintegração de posse para mim. Mais ou menos isso que é a ação de reintegração de posse, que é um procedimento especial, que nós talvez estudemos aí ao longo do nosso curso, alguns exemplos, mas não vamos adentrar a fundo agora. Senhor juiz, reentregue-me a posse do meu imóvel, que está invadido por Menelau. E aí ela ingressou com essa ação em Fortaleza. Perceba, como eu disse a vocês, numa ação que envolve direitos reais sobre bem imóvel, ela não poderia ter ingressado no juízo de Fortaleza, porque o juízo de Fortaleza ele é absolutamente incompetente, já que se trata de uma ação que visa resolver uma questão que envolve direito real sobre bem imóvel. Ela tem que entrar, portanto, com essa ação no município de Sobral, que é onde o imóvel está situado, está localizado. Então, a resposta para essa questão número 2, por se tratar de uma matéria de competência absoluta, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício pelo juiz, certo? Porque se o juiz incompetente absolutamente fizer toda a tramitação desse processo, isso vai favorecer, sabe quem? Menelau. Porque esse processo, no final, lá no finalzinho da sentença, quando o juiz disser assim, devolva Menelau a casa para Helena, julgo procedente a reintegração de posse. Essa decisão vai ser nula, porque o juiz que analisou o processo e julgou o processo
ele era absolutamente incompetente. A incompetência absoluta, ela não se prorroga. A incompetência relativa é prorrogável, né? Depois eu vou explicar o que é isso, mais a detalhes, numa próxima aula. Mas isso quer dizer, em suma, o seguinte: se eu sou um juiz incompetente, mas a incompetência é só relativa, se o réu não alegar a incompetência no momento adequado do processo, eu passo a ser o juiz competente. Porque a competência vai se prorrogar para mim, que era o juiz inicialmente incompetente, certo? Mas isso só pode acontecer quando se tratar de matéria de competência relativa. Matéria de competência absoluta, e a questão dos imóveis são um exemplo de competência absoluta, não se prorroga e deve ser declarada de ofício pelo juiz. Professor, dê outros exemplos aí de competências absolutas? Competência em razão da matéria, por exemplo. Uma ação eleitoral que trate de direito eleitoral, que trate de eleições, jamais poderá ser processada no juízo comum da Justiça Civil, da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Se se trata de uma matéria eleitoral, o juiz competente, em virtude da matéria, é a Justiça Eleitoral, certo? É uma competência absoluta. Não pode um juiz, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, um juiz de direito, julgar, deferir o alistamento de um eleitor, por exemplo. O alistamento de um eleitor. Ele foi fazer o título. Não pode. Não é competência dele. Competência do juiz eleitoral. Então, a competência em razão da matéria pode ser absoluta. A competência de ações que envolvam imóveis são matéria de competência absoluta. A competência em razão do foro por prerrogativa de função, é competência absoluta. Então, todas essas situações nós vamos tentar analisar com vocês, resolvendo questões para que vocês compreendam bem e tenham sucesso, certo? Mas com isso aí nós finalizamos essa aula 3, parte 1, e em breve nós vamos iniciar a aula agora 3, parte 2, resolvendo mais alguns exercícios e trazendo para vocês os conceitos essenciais. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos, reiterando a necessidade da leitura da nossa apostila. Até logo, tudo de bom, até a próxima. Amigos, primeiramente eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.